Hoje nós iremos falar um pouco sobre a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa foi um processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Isso aconteceu após longos anos de guerra civil em que as forças comunistas de Mao Tse-tung lutaram contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. Com essa vitória foi fundada a República Popular da China e as transformações começaram a ser implementadas pelo novo regime comunista. Antecedentes. A Revolução Comunista de 1949 foi o resultado final de um longo processo de transformações que aconteceram na China no decorrer do século XX. No começo daquele século, o país encontrava-se governado por uma monarquia e era uma nação enfraquecida por conta da interferência estrangeira. O território chinês era ocupado por diferentes nações, como Inglaterra e França, o que motivou o surgimento de movimentos nacionalistas. O período que seguiu após a Revolução de 1911 foi bastante conturbado na China e a instabilidade fomentou movimentos separatistas em parte do país, estes quais eram liderados pelos conhecidos senhores da guerra, espécies de chefes militares que concentravam poder e influência nas suas regiões de origem. A luta contra esses movimentos ocorreu do período de 1916 a 1917. Enquanto os nacionalistas lideravam esse combate contra a fragmentação territorial, outro grupo político despontava na China, os comunistas. O fortalecimento do comunismo no país esteve diretamente relacionado ao sucesso da Revolução de 1917 na Rússia. O resultado do crescimento do comunismo foi o fortalecimento da classe do operariado, levando ao surgimento do Partido Comunista Chinês, o PCC, criado em 1921 e inicialmente com 57 membros, todos considerados fundadores do partido. Um deles era Mao Tse-tung, nome de grande relevância do PCC durante os anos seguintes. Depois que o PCC foi instituído, tratou de criar relações com o Kuomintang, o maior partido da China naquele período. As ligações iniciais foram bem amistosas, uma vez que, a partir da mediação da União Soviética, o Kuomintang aceitou acolher os comunistas em seus quadros, desde que submetidos ao comando de Sun Yat-sen. O apoio soviético a um partido visto como burguês acontecia porque afirmavam que a China não possuía as condições históricas necessárias à transição para o socialismo. Os comunistas passaram a sofrer uma intensa repressão do Kuomintang, porque o PCC começou a registrar um crescimento considerável, sobretudo nas grandes cidades da China, o que incomodava o Chiang. O aumento da repressão colocou os comunistas chineses em uma situação de risco, os quais, para evitar total aniquilação do movimento, optaram por refugiar em zonas do interior. Essa fuga ficou conhecida como Longa Marcha. Aconteceu entre 1934 e 1935, quando os comunistas percorreram aproximadamente 10.000 quilômetros, saindo das regiões de Xi'an e Fujian para estabelecer em Yan'an. Com isso, nacionalistas e comunistas concordaram em impor uma trégua à luta que travavam entre si para concentrar nos esforços contra os japoneses na guerra conhecida como Segunda Guerra Sino-Japonesa. Após a guerra contra os japoneses, os líderes nacionalistas e comunistas Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, respectivamente, reuniram-se para debater a formação de um governo conjunto das duas forças. No entanto, não houve acordo, uma vez que Chiang exigiu de Mao a dissolução das forças comunistas como condição indispensável para a formação do novo governo. Além disso, os comunistas haviam dominado uma série de províncias no interior da China, implantando mudanças revolucionárias nessas regiões, o que permitiu que milhares de camponeses tivessem acesso à terra. Com o fracasso das negociações, os nacionalistas iniciaram um ataque contra as forças de Mao em julho de 1946. No período entre 1946 e 1949, a Guerra Civil Chinesa chegou ao fim, quando as forças comunistas conseguiram entrar em Pequim em janeiro de 1949. Isso forçou Chiang Kai-shek, os nacionalistas, a alta burguesia chinesa a abandonar o país para a ilha de Formosa, que originou Taiwan, um país de reconhecimento internacional limitado até hoje.
A transformação da China em uma nação comunista ocorreu a partir de 1º de outubro de 1949, quando foi proclamada a República Popular da China. A partir desse momento, iniciou-se o processo de transformações para a implantação do comunismo nesse país, sob liderança de Mao Tse-tung.